Estamos no mês do Novembro Azul, com campanhas que estimulam os homens a fazer exames para a boa saúde da próstata. O preconceito continua sendo o maior obstáculo para a população masculina realizar o exame do toque retal, o mais seguro para diagnóstico de problemas na próstata. Os números do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e do Ministério da Saúde representam alerta para a prevenção do câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são esperados 65.840 novos casos de câncer de próstata em 2022. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o câncer de próstata é o mais incidente no homem e também um dos que mais matam homens, ficando atrás do câncer de pulmão. De 2019 a 2021, foram mais de 47 mil óbitos por causa desta neoplasia. Sobre esse assunto, o jornal Alerta Geral abre espaço hoje para uma conversa sobre o câncer de próstata com o médico urologista Gustavo Persicci, urologista do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar. Agora a conversa com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Doutor Gustavo, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Dentro do consultório, o senhor tem recebido mais homens com queixas sobre inconveniência na hora de urinar, dificuldades com a próstata. Qual é o diagnóstico que o senhor faz desses pacientes, do perfil dos pacientes que batem à porta do consultório médico? Bom dia! Bom dia a todos. Veja, todos os homens, a grande maioria deles, vão ter alguma disfunção miccional, alguma dificuldade para urinar ao longo da vida, porque existe uma doença bem mais frequente até que o câncer de próstata, que é a hiperplasia prostática benigna. E essa nada mais é que o crescimento da próstata. A próstata tende a crescer com a idade. Isso causa sintomas urinários que às vezes alertam os homens e até preocupam no sentido de poder ser um câncer de próstata. O câncer de próstata, ele também pode causar sintomas miccionais, mas na maioria das vezes ele não causa sintomas. Então, diferentemente da hiperplasia benigna, ele não causa sintomas porque ele surge numa área longe da uretra, que é por onde passa o xixi. Ele costuma surgir numa área mais distante. Então, o grande problema do câncer de próstata é esse, que ele muitas vezes é insidioso, ou seja, quem não faz um exame preventivo, muitas vezes vai descobrir quando o tumor já está um pouco maior, ou eventualmente até avançado, né? Gustavo, Então, qual é o momento, qual é a hora dos homens procurarem um consultório médico para fazer esse exame para fazer uma avaliação sobre a próstata? A partir dos 50 anos, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 50 anos para todos os homens. E para pacientes que têm fatores de risco, a gente recomenda que comece com 45 anos. Quais são os fatores de risco? O principal é a história familiar. Então, um paciente que tem um pai que já teve câncer de próstata, especialmente se teve em idades mais jovens, por exemplo, teve com 60 anos, com 50, ou tem irmãos que têm câncer de próstata, principalmente se forem vários parentes, isso faz com que o risco dele ter câncer de próstata aumente, e aí a gente recomenda que comece com 45 anos a avaliação prostática, e que é feita com 2 exames, o toque retal e o PSA, que é um exame de sangue. Ô, doutor Gustavo, o jornalista Beto Almeida já está aqui na ponta da língua com algumas perguntas, mas o senhor faz referência a esses 2 exames, o PSA, que é o do sangue, e também o toque retal. Mas muitos homens, às vezes, se acomodam porque vão ao laboratório, fazem o exame de sangue e notam ali que aquele exame os dá tranquilidade que não precisa fazer o toque retal. Para os homens que pensam assim, ou para aqueles que ainda têm uma dúvida sobre esse tipo de exame, e qual é o mais importante, qual é o conselho que o senhor nos traz, doutor Gustavo? O que acontece é que o PSA, ele não é, como nenhum exame em medicina, ele não é 100%, tá? Na verdade, existem 20% dos tumores que não vão elevar PSA. Eles vão apenas ser percebidos pelo toque, porque são tumores mais indiferenciados, em que a célula não produz a molécula normal que é para produzir, que é o PSA.
O problema é que esses 20% pode parecer pouco. Então eu estou tranquilo 80%, né, com PSA. Mas o fato é que esses 20% geralmente são os tumores mais graves. Então, por isso que o toque acaba sendo importante. É claro que fazer o PSA já ajuda, sim, mas o toque complementa e deixa mais seguro a prevenção, que nunca vai ser 100%. Mas com o toque com o PSA, você chega a 90% de detecção precoce, entendeu? Então, não dá muito para abrir mão do toque ainda, porque realmente é um exame simples, acessível e que consegue encontrar um nódulo parecido, que é a característica do câncer. Nós estamos no Jornal Alerta Geral conversando com o médico urologista Gustavo, que é do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, em Fortaleza. Estamos abrindo espaço aqui no Bate-Papo Político, que geralmente tratando sobre assuntos da política, mas hoje, especialmente dentro do mês novembro, que tem a campanha do Novembro Azul, com alerta para os homens se cuidarem melhor da saúde da próstata, estamos abrindo esse espaço para você, ouvinte, internauta, em qualquer uma das cidades que nos acompanham pelas 22 emissoras que neste momento retransmitem o Jornal Alerta Geral a partir da FM 104.3, a Expresso Grande Fortaleza. É uma contribuição que nós estamos dando aqui neste mês de novembro, com a campanha Novembro Azul, com reflexão sobre a importância dos homens cuidarem melhor da própria saúde. Conosco também o jornalista Beto Almeida. Bom dia, doutor Gustavo. Uma coisa que eu pergunto para o senhor também é o seguinte: o senhor falou que a maioria dos casos, às vezes, por exemplo, eles são assintomáticos e às vezes quando há o crescimento é a hiperplasia benigna, né? Que é o crescimento da próstata. E aí eu pergunto para o senhor, talvez a dificuldade do homem, inclusive, chegar e procurar o serviço público, esteja exatamente aí no fato de que o câncer de próstata, quando ele surge de maneira, vamos dizer assim, silenciosa, e quando os sintomas, vamos dizer assim, aparecem, já está em um estágio mais evoluído. Essa é uma das dificuldades, além do histórico já tradicional que os homens têm de procurar o serviço de saúde? Exato. É claro que o câncer de próstata é silencioso para quem não faz exame, né? Para quem faz os exames preventivos, em geral, você consegue detectar precocemente. Mas para quem não vai a médico de forma alguma, realmente ele não vai dar sintoma no início, porque ele surge como um pequeno nódulo, que não vai atrapalhar o funcionamento da próstata. Então, ele fica lá escondido, cresce lentamente muitas vezes, e vai, ao longo dos anos, evoluindo. E dependendo do tipo, é claro que existem vários tipos de câncer de próstata, desde os mais agressivos para os menos agressivos. Então, se o homem tiver o azar de ter um tumor mais agressivo, ele pode evoluir mais rapidamente. Então, por isso que é importante realmente essa avaliação, né? E essa avaliação começa não só com o urologista, começa já lá no médico de saúde da família, que vê o paciente lá na ponta, no próprio município de origem, vendo também a pressão arterial, a diabetes, ver se esse homem está fazendo exercício físico, como que está a alimentação, porque tudo isso, inclusive, aumenta o risco de câncer de próstata. O homem sedentário, o homem que não se cuida, que tem outros problemas de saúde, vai ter risco de ter a doença mais grave. Então, é importante que o homem procure o médico de saúde da família, assim como as mulheres fazem, né? E os homens fazem bem menos, infelizmente. Doutor Gustavo, nesse caso, o senhor citou bem que a porta de acesso ao serviço, vamos dizer assim, são os postos de saúde, quer dizer, lá no interior. Nós estamos falando aqui principalmente de quem mora mais no interior do estado. E eu pergunto, nós temos na rede pública hoje médicos, urologistas em quantitativo suficiente para fazer esse atendimento do homem? Olha, eu não saberia te responder isso porque eu não estou na gestão, né? Mas a gente tem uma série de policlínicas no interior que tem urologistas. Então, o que eu posso lhe afirmar é que a rede foi ampliada bastante. A gente não tinha urologistas no interior e hoje em dia temos. E temos na capital também para receber os casos referenciados que precisam de cirurgia, né? Inclusive aqui no Hospital Martiniano, a gente tem um serviço de urologia que é um convênio entre a Prefeitura de Fortaleza e do Estado do Ceará, que a gente faz não só a consulta de prevenção, o PSA, mas principalmente a gente faz a biópsia para dar o diagnóstico do câncer de próstata e a cirurgia.
Então faz todas as fases de tratamento do câncer de próstata. Mas nós temos uma rede bem maior com as policlínicas que fazem esse atendimento inicial do urologista, que é o PSA, o toque, muitas fazem a biópsia também. Então, Doutor Gustavo, me vem uma curiosidade aqui também, é questionamento de muitos homens. Por exemplo, esse intervalo de 1 ano, quando há essa recomendação para anualmente o homem se cuidar e fazer esses exames, tanto do PSA quanto do toque retal, esse intervalo é suficiente para, ao longo de 1 ano, os homens falarem o seguinte: opa, estou tranquilo aqui durante 1 ano, não tem risco para doença de repentinamente aparecer? Veja, isso daí é o que é recomendado pelas sociedades, porque medicina não é uma engenharia, né? A gente não tem uma certeza absoluta de todos os casos, mas a gente sabe que em 1 ano, se é feito um toque retal e um PSA, é um tempo considerado seguro de intervalo entre uma avaliação e outra. Isso é baseado em sociedades internacionais, em experiência. Claro que pode haver exceções. Um caso ou outro raro pode evoluir em menos de 1 ano, mas é muito raro isso. Em geral, o câncer de próstata é uma doença lenta. Em 1 ano, se ele não teve alteração nem no PSA e nem no toque, é seguro aguardar mais 1 ano para a próxima avaliação. O senhor observa que neste mês de novembro, quando nós temos essas campanhas de alerta, de informação sobre o câncer de próstata, tem mais movimento nos consultórios médicos, na rede pública, na rede privada, de homens procurando informações e também esses exames? Sim, há maior movimento, mas é muito importante que esses movimentos, que essa publicidade que se dá ao problema, faça com que os homens procurem o urologista também nos outros meses, que criem uma rotina de procurar seu médico da saúde da família. Nem todos vão conseguir se consultar em novembro. Novembro é para o alerta, né? Para que o homem fique ciente do problema. Mas ele tem que procurar ao longo do ano. E tem que estar com a sua saúde em dia, não só da próstata, mas também todo o resto. Tem que estar com a questão da pressão, da glicose, da diabetes, do peso, da alimentação, do exercício físico, evitar o cigarro, evitar excesso de bebida alcoólica, tudo isso é muito importante. E para finalizar a nossa conversa aqui, doutor Gustavo, perguntar ao senhor, dentro do consultório, ou o senhor ainda, a gente fala muito que os homens têm o preconceito de fazer esse exame, principalmente o toque retal. O senhor ainda enxerga também, nesse aspecto, a maior barreira para os homens comparecerem a um consultório médico? Sim, eu ainda enxergo isso como uma barreira, mas é uma barreira que vem a cada ano diminuindo, né? A gente tem essa campanha já há mais de 20 anos, é mundial, né? E se você comparar hoje o nível de informação que tem na população com 20 anos atrás, há 20 anos atrás as pessoas falam como assim uma coisa quase absurda procurar o urologista. Hoje em dia é absurdo não procurar, né? Então, não procurar o médico de saúde da família, não procurar a saúde. Então, o homem está mais consciente que para ele trabalhar, para ele sustentar a família, para ser o provedor, ele precisa estar com saúde. E hoje em dia, com o avanço da medicina, a gente saiu de uma situação em que câncer é uma sentença de morte para uma situação em que, se você trata inicialmente, a taxa de cura é altíssima. E esse homem volta a ser produtivo, volta a trabalhar. Então não é um caso que ele vai se aposentar e vai ficar inválido, não. Ele volta a trabalhar e volta a ser produtivo para a sociedade. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o médico Gustavo Persice, urologista do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, em Fortaleza. Doutor Gustavo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. São informações importantes para a nossa população masculina, tanto da Grande Fortaleza quanto do interior do Ceará, que nos acompanha neste momento pelas mais de 20 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral e também pelas nossas redes sociais do Ceará Agora. Ao senhor, agradeço a participação e desejo um bom dia e um bom trabalho. Bom dia, obrigado a todos. Grande abraço, doutor Gustavo. Jornalista Beto Almeida, vamos encerrar esse bloco do Bate-Papo Político, trazendo essa pauta tão importante para a saúde da população masculina. Um recado que nós estamos levando para você, ouvinte internauta, que também é útil na minha vida, na vida do Beto Almeida, do Marcos Furlan, do Beto Rabelo, de todos que estão aqui no nosso dia a dia e que, como homens, precisam também ter o cuidado, um olhar especial para a própria saúde.
Dados, Luzenor, da Secretaria de Saúde aqui do estado do Ceará apontam que até setembro agora desse ano, 435 casos de câncer de próstata foram registrados aqui no nosso estado, a maioria entre idosos, mas tem paciente jovem também. Para você ter ideia, a CESA registra um caso de um paciente do interior do estado de apenas 24 anos. Quer dizer, não é brincadeira, tem que realmente procurar o médico. Na semana passada, jornalista Beto Almeida, nós fizemos registro sobre um estudo realizado pela Universidade de São Paulo, a USP, mostrando que há um diagnóstico de câncer de próstata em jovens entre 25 e 40 anos de idade. Nós temos esse registro aí desses dados que chamam mais atenção para os cuidados que você, homem, deve ter com a saúde da próstata. Final da nossa conversa aqui, a você, jornalista Beto Almeida, um bom dia e a gente está de volta amanhã aqui no Jornal Alerta Geral. Bom dia e até amanhã.